E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Brasil e Coreia do Sul, que se enfrentam nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde lá no Catar. Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, agora acabou a presepada, o Brasil não pode repetir, né, a escorregada que deu contra Camarões aí, perdendo por 1-0. Perdeu agora, irmão, um abraço, sonho do Hexa adiado para 2026. Mas o Brasil é muito favorito para o jogo. Só que antes de falar das prováveis escalações, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. Para reforçar um pouco essa questão do favoritismo do Brasil, né? A CampoBet nesse momento está pagando 1,30 para a vitória da seleção brasileira, o que é o mais provável, mas para a vitória da Coreia do Sul a proporção está de 12-1. Pela cotação da casa de apostas, um empate aí no tempo regulamentar tá 5,50, né? Então quem quiser apostar na zebra, a Coreia do Sul ou o empate é uma alternativa interessante para esse jogo. Mas na CampoBet você não precisa apostar apenas no futebol, tem diversas modalidades esportivas, são mais de 40. A casa está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir nesse primeiro depósito, a casa dobra para você utilizar nas apostas do site. Então rastreia o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro, começar a fazer a sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade. Aqui no campinho dá para ver um esboço das equipes, né? A seleção brasileira se classificou com vitória sobre Sérvia e Suíça, depois perdeu para Camarões. Enquanto a Coreia do Sul fez um caminho oposto, né? Começou mal, empatando com o Uruguai, depois perdeu para Gana e na última rodada venceu um time misto de Portugal, mas de forma heróica, com um gol no fim. Então os comandados de Paulo Bento chegam muito motivados para esse confronto. E é legal a gente considerar que em junho desse ano, Brasil e Coreia do Sul fizeram um amistoso, o Brasil ganhou por 5-1 inclusive, o que reforça ainda mais esse favoritismo da seleção brasileira, mas convenhamos que Copa do Mundo é outra pegada, certamente vai ser um jogo muito mais competitivo. E falando das prováveis escalações, começando com a seleção brasileira, o Tite deve mandar a campo o seu time titular, né, o melhor que estiver à disposição, com o goleiro Alisson, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva, lateral direito Éder Militão, lateral esquerdo improvisado Danilo. No meio-campo, Casemiro é um primeiro volante, o Lucas Paquetá o segundo homem de meio, Neymar como meio atacante central, Rafinha na ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Richarlison como centroavante. E é uma seleção brasileira que tem novidades até considerando o aspecto físico dos jogadores, né? Aqui eu botei o Danilo, que deve voltar, ele que se machucou na primeira rodada, parece estar recuperado, mas vai jogar improvisado na lateral esquerda. Isso porque o Alex Sandro e o Alex Telles, que são os dois laterais esquerdos de ofício da seleção brasileira, ambos estão lesionados. O Alex Sandro deve voltar ainda na Copa, caso o Brasil consiga avançar. Já o Alex Telles parece que não tem mais chance nenhuma de jogar o Mundial, a lesão dele no joelho foi um pouco mais grave. O Gabriel Jesus é outro jogador que se machucou com certa gravidade, também não deve estar mais à disposição para a Copa. O goleiro é realmente o Alisson, que não foi vazado e na verdade nem teve que fazer nenhuma defesa, né? Nas duas partidas que ele esteve na meta, os adversários não finalizaram no nosso gol. Marquinhos e Thiago Silva são os zagueiros, o Éder Militão tende a continuar como lateral direito, embora a gente não possa descartar a opção do Daniel Alves. Embora eu ache um pouco temerário deixar o Daniel Alves jogando no setor onde o melhor jogador sul-coreano atua, né? Que é o Son, atacante do Tottenham, um jogador que tem velocidade. E embora não esteja fazendo a melhor temporada da sua carreira, fez a diferença na Coreia do Sul para essa classificação com a assistência contra Portugal. Por isso imagino que o Tite vai deixar o Militão jogando aqui como esse lateral direito, da mesma forma que ele fez na partida contra a Suíça. Veremos como o Danilo se sai, se ele realmente já está beleza fisicamente, até porque o Brasil não teria muitas outras alternativas aqui para o setor, né? Sem Alexandre e Alex Telles, se o Danilo não puder jogar, o Danilo que já fez a lateral esquerda em vários clubes, seria quem? Um improviso de um Fred, que é um volante canhoto, o Everton Ribeiro, que jogou na lateral esquerda na base do Corinthians, é complicado. Casemiro, um dos grandes nomes da seleção brasileira, autor do gol da vitória contra a Suíça, retoma a condição de titular aqui no meio-campo, assim como o Lucas Paquetá, né, que foi bem na estreia, nem tanto contra a Suíça e poupado contra Camarões. O Neymar é o principal nome, né? O Tite até falou na coletiva
coletiva que se ele tiver em boas condições, se tiver treinado legal, ele vai jogar. Caso aconteça algum problema com o Neymar, que ele não tenha condições de jogar de início, o Rodrigo é o mais cotado para ser o seu substituto, na mesma posição onde o Rodrigo jogou contra Camarões, e eu achei que foi mal. Mas o Rodrigo virou aí a vedete de boa parte dos brasileiros, né, que tá muito empolgado, porque de fato ele fez a diferença lá no jogo contra a Suíça. Mas enfim, o Neymar deve voltar, o Rafinha deve seguir como ponta direita, até porque o Antony não jogou bem contra Camarões. O Vinícius Júnior retoma sua condição de titular aqui na ponta esquerda, embora o Martinelli tenha jogado bem, né? O Martinelli criou as melhores chances do Brasil, mas as finalizou muito mal, isso deve ser pontuado também. Richarlison, o Pombo, nosso artilheiro na Copa com 2 gols, volta a ser titular. E acho que esse time do Brasil, mesmo se você tirar o Neymar e botar o Rodrigo, ou botar, sei lá, o Fred, o Bruno Guimarães, é um time mais do que capaz de passar pela Coreia do Sul e seguir adiante aí nesse sonho de hexacampeonato. E falando da Coreia, do técnico Paulo Bento, né, que teve aquela passagem pouco destacável pelo Cruzeiro em 2016, a Coreia surpreendeu conseguindo essa classificação num grupo que tinha Uruguai e Portugal, né? O Uruguai ficou no meio do caminho. E a provável escalação dos sul-coreanos tem o goleiro Kim Seung-ju, que atua no Al-Shabaab da Arábia Saudita, 32 anos. E eu vou falar rapidamente a ficha desses jogadores, porque é meio complicado decorar os nomes, tá? Os nomes são todos muito parecidos. A zaga tem aí o nosso querido Won Kyung-won, que é um zagueiro de 30 anos que joga no Gamba Osaka do Japão. Detalhe, o Kwon não é titular do time, tá? O titular é o Kim Min-jae, que é jogador do Napoli. Mas como o nosso querido Kim está em recuperação de uma lesão, a presença dele no jogo contra a seleção brasileira ela é incerta. Se porventura o Kim Min-jae puder jogar, o Kwon volta a ser banco, até porque ele é um zagueiro canhoto, assim como o Kim Yang-won, que é o outro zagueiro, 32 anos, esse joga no Ulsan Hyundai da própria Coreia do Sul. O Kim Yong-won já é um zagueiro mais experiente, inclusive remanescente das últimas 2 Copas do Mundo. Ele fez gol na Alemanha na Copa passada e fez gol contra Portugal nesse Mundial. Então é um cara para a seleção brasileira ficar atenta aí nas jogadas de bola parada, embora valha pontuar mais uma vez. O bom mesmo aqui, o zagueiro sul-coreano, é o Kim Min-jae. Na lateral direito, o titular é o Kim Moon-hwan, que tem 27 anos, é atleta do Jeonbuk Motors, lá da Coreia mesmo, mas teve uma passagem pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos. E na lateral esquerda joga o Kim Jin-soo, que é um lateral de 30 anos, também joga no Jeonbuk Motors atualmente, embora tenha passado pelo Al Nassr da Arábia Saudita e jogado algumas temporadas no Hoffenheim da Alemanha. O primeiro volante à frente da zaga é o Jung-woo Yang, o jogador de 32 anos, que joga no Al Saad do próprio Catar. É um bom volante, já esteve na Copa de 2018, é um dos líderes do time. E o Hwang In-beon, de 26 anos, atleta do Olympiacos da Grécia, é um volante que sai mais para o jogo, se projeta especialmente aqui pelo lado direito do campo. É um bom jogador que já atuou na Major League Soccer pelo Vancouver Whitecaps e jogou também no campeonato russo com a camisa do Rubin Kazan. O Lee Kang-in, que tem 21 anos, é um meia muito talentoso. O Paulo Bento receava em convocá-lo para a Copa do Mundo, mas ele está fazendo um bom mundial. Deu assistência no jogo contra Gana e até por isso ganhou a condição de titular contra Portugal e também jogou direitinho. Ele é um meia canhoto que pode atuar centralizado, mas pode jogar também pelo lado direito do campo. A verdade é que esse time da Coreia do Sul tem muita movimentação, porque os 3 meia atacantes podem jogar em qualquer lado, né? O Son joga preferencialmente na ponta esquerda, mas pode cair por dentro. O Lee cai pela esquerda. O outro Lee também joga como meia central no seu clube. Lee Jae-sung, que tem 30 anos, é jogador do Mainz da Alemanha, já disputou a Copa de 2018, outro meia canhoto que tem alguma qualidade. Então essas trocas de posição, essas variações no campo são muito comuns, tá? O Son costuma jogar centralizado ou pela esquerda, mas os outros dois podem variar bastante justamente para confundir um pouco a marcação. E nós vimos que o Brasil não marcou bem uma jogada aqui pelo lado esquerdo, né? Por isso tomou aquele gol de Camarões no fim. Uma outra opção seria a saída aqui do Lee Jae-sung, que dos meias é o que tem produzido menos na Copa do Mundo, para a entrada do Hwang, né? O Hwang Hee-chan, que marcou o gol da classificação contra Portugal. Ele que tinha ficado no banco nos jogos anteriores, vinha aí num processo de recuperação física, é um atacante de bastante qualidade, ele joga no Wolverhampton da Inglaterra, mas é outro cara que joga normalmente como centroavante ou como um atacante aberto pela esquerda, tá? Mas se precisar, até observando essas
situação da seleção brasileira de ter problemas aqui pelo lado esquerdo, ele é um cara que pode ser acionado para ir para cima do Danilo. Seria uma alternativa estratégica interessante aí por parte do Paulo Bento, né? E o centroavante da Coreia marcou 2 gols contra a Gana, o Cho Gue-sung, que é um cara de 24 anos que atua no Jeonbuk Motors lá da própria Coreia. Como eu tinha alertado até num daqueles vídeos antes da Copa, né? Ele tem 21 gols nessa temporada, tá jogando muito bem. E é um centroavante que mesmo nas partidas que ele não fez gol, ele deu muito trabalho para marcação, é um cara que tem uma jogada aérea interessante, um centroavante importante aqui para ser observado. O Brasil não pode moscar com ele, mas o grande nome da Coreia do Sul realmente é Son Heung-min, 30 anos, jogador do Tottenham, passou anteriormente pelo Bayer Leverkusen e pelo Hamburgo. Ele fez um gol na Copa de 2014, fez 2 na Copa de 2018 e ainda não marcou nesse Mundial, tá? Vamos ver se o Brasil consegue contê-lo. Ele tá jogando com uma máscara de proteção facial, né? Porque teve uma fratura no rosto pouco antes do Mundial, passou por cirurgia, ainda tá num processo de recuperação e realmente não tá vivendo o auge da sua carreira. A temporada passada dele foi muito boa, né? Sendo inclusive um dos artilheiros da Premier League. Mas se você olha a arrancada que ele deu ali com 45 do segundo tempo e a assistência que ele deu pro gol do Hwang contra Portugal, sabe que esse é um camarada pra gente ficar esperto. Ele tem muito talento. Mas o Brasil realmente é muito favorito e se é pra dar um palpite nesse jogo, vai ser Brasil 3, Coreia do Sul 1. Os gols do Brasil serão marcados por Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior e a Coreia marcará um gol com o Son. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, seu palpite de placar, como você escalaria a seleção brasileira se fosse o senhor Adenor. Lembrando que a bola rola a partir de 4 horas da tarde, o jogo vai ter transmissão em TV aberta pela Globo e em diversos outros canais também, né, até lá pelo Casimiro. E assim que terminar o jogo, né, ali por volta de umas 6h10, 6h15, a menos que vá para prorrogação, pênaltis, enfim. Assim que terminar o jogo, a gente entra aqui no canal fazendo aquela live com o Genta, com o Rafa, com o Yang Rafa, com a Fernanda e com o Valu, e com o amor da Fernanda, que sempre aparece também. Esperamos ter motivo para elogiar a atuação da seleção brasileira, coisa que não aconteceu após a partida contra Camarões. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!